Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Faremos nesse vídeo o resumo da lição 6, que tem como título A Promessa de Cura Divina. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aquela curtida e também utilize o nosso material na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. É importante a sua participação no reino de Deus, fazendo compartilhamento, tendo as ferramentas e o material disponível para faça a obra do Senhor. O texto áureo da nossa lição diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Está em Isaías capítulo 53, versículo 4. Verdade prática. Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos do 1 ao 5, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 14 ao 17, e Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Nós não iremos ler, mas iremos aqui fazer menção. A palavra-chave é cura divina. Iremos fazer aqui um resumo com base em 3 objetivos específicos nessa lição. Primeiro, explicar biblicamente as promessas de cura divina. Segundo, compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. E terceiro, conscientizar de que Cristo cura sim. Queridos, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus fez uma obra completa, não apenas de remissão da nossa alma, de cura da nossa alma, mas também de cura das nossas enfermidades. Cristo tem poder para curar. E ele também deixou a sua igreja para fazer oração, ungir e a obra do Senhor ser continuada a ser feita com auxílio do Espírito Santo. Jesus, ele é o mesmo. Ele cura sim. Nós iremos ver a bênção do Senhor, esta promessa de cura que está presente no reino de Deus, através de sua igreja aqui na terra. Iremos para o nosso quadro resumo e ele fica disponível no final do nosso vídeo. Primeiro ponto, a promessa bíblica da cura divina. O número 1, a profecia messiânica de Isaías 53. Em Isaías 53, o profeta apresenta Jesus como Messias, o Cristo de Deus, que veio fazer a obra do Senhor, morrer na cruz do Calvário para a nossa redenção, salvação da humanidade. Jesus é a nossa redenção. O profeta Isaías, nos primeiros versículos do capítulo 53, do 1 ao 3, mostra a finalidade em termos de profecia para que se cumprisse a palavra do Senhor no Cristo, no nosso Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos, e um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Até aqui. Veja que o processo que o Cristo deveria passar na profecia de Isaías era para levar as dores, ou seja, redimir, fazer a redenção da humanidade. Isso se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus. Jesus, ele não apenas salva, mas também ele cura as nossas enfermidades, conforme o contexto de Isaías mostra. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, livrou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 4, verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Observe o verbo aqui no plural, que ele diz, fomos sarados. Jesus, ele cura, o Cristo de Deus veio para salvar a humanidade e curá-la de todas as nossas, ou melhor, de todas as suas enfermidades, das nossas enfermidades, Cristo cura também. Por isso, podemos afirmar que Jesus salva e cura. O número 2, o cumprimento profético do ministério de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14 ao 17,
O evangelista descreve alguns sinais, alguns milagres que Jesus realizou. Primeiro, a cura da sogra de Pedro. E diz também no texto que ele recebe endemoniados e enfermos e ele expulsa os demônios, realizando assim a obra de cura e de libertação. O evangelista São Mateus, depois que descreve estes milagres, ele cita a profecia de Isaías, no capítulo 8, versículo 17, Isaías 53, dizendo que para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Veja que no versículo 17, Mateus faz a citação de Isaías para justificar, mostrando que o cumprimento da profecia veio sobre a pessoa do Senhor Jesus nos sinais, nos milagres de cura e de libertação, da expulsão de demônios. O plano da salvação de Deus leva em conta também a cura divina dos enfermos. O número 3, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, nós vemos os apóstolos e líderes da igreja crendo que o Senhor cura. A igreja do Senhor recebeu a incumbência de fazer a obra do Senhor e os sinais acompanham aqueles que creem. O próprio Senhor coopera na obra com milagres, com curas. Os apóstolos e líderes da igreja eram chamados pela igreja do Senhor para orar e ungir os enfermos. Em Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15, o apóstolo diz: está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Veja, Tiago orienta na sua carta a orar pelos enfermos e, se alguém está doente, chamar os presbíteros para orar e ungir, a fim de que o Senhor haja com milagre de cura. O comentarista, ele diz: assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé sobre eles. Desta forma, a obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina. O segundo ponto, origem e consequências das doenças no mundo. O número 1, a origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas consequências nos remontam ao primeiro ato de desobediência do homem lá no jardim do Éden. O ser humano pecou contra Deus e sua palavra. Em Gênesis capítulo 3, registra o ato de desobediência do primeiro casal. Como consequência do pecado, veio, além de dor e sofrimento, a morte entrou no mundo. Foi através do primeiro casal, do homem, que a morte veio como consequência do pecado. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, o apóstolo São Paulo diz: como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja que a descendência do ser humano foi feita pecadora por conta do primeiro ato de desobediência, do pecado do primeiro casal. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo continua dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe que o apóstolo mostra que a doutrina do pecado veio por conta do ato de desobediência do ser humano, mas a cura divina para o pecado veio pelo ato de graça através do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. A doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra de Cristo na cruz do Calvário. O número 2, a consequência do advento da doença. O pecado, quando entrou no mundo, trouxe várias consequências para o ser humano. Dentre elas, nós poderíamos citar, além do rompimento do relacionamento do homem para com Deus, veio a diminuição do seu tempo de vida. O comentarista faz aqui um breve relato de Gênesis capítulo 5, mostrando que o ser humano vivia muito tempo sobre a terra. Adão viveu 930 anos, Sete, 912 anos, Enos, 905.
Já quando chegou a época de Noé, o tempo de vida do ser humano foi abreviado. Em Gênesis capítulo 6, versículo 3 e o 13 também, nos mostra que Deus abrevia o tempo de vida do ser humano para 120 anos. Na época da lei, quando Deus entrega a lei a Moisés, o profeta descreve no Salmo 90 o tempo de vida do ser humano, a perspectiva de vida da época da lei. O próprio Moisés descreve no Salmo 90 dizendo: a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O versículo 10 do Salmo 90. Observe que a perspectiva de vida na época de Moisés da lei já era menos idade do que na época depois do dilúvio de Noé. Em Gênesis capítulo 6. Há aqui um fato interessante. Com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de vida diminuído. O número 3, a proliferação de doenças. Ao longo da história humana, nós vemos as consequências do pecado trazendo doenças de dois tipos de ordem, a de ordem física e mental. As de ordem física, nós podemos dizer que podem trazer consequências para a mente, e as de ordem mental também podem trazer consequências para a área física, biológica do ser humano. Aqui nós poderíamos dizer que a de ordem física que traz perturbação para a mente são as doenças somático-psíquicas, e as de ordem mental que trazem prejuízo para o corpo físico do ser humano são as doenças psicossomáticas. Aqui, queridos, que o nosso comentarista pontua, mostra que as doenças de ordem física nós poderíamos citar como doenças cardíacas, diabetes, o câncer, entre outras. As de ordem mental, como Alzheimer, depressão e diversos outros transtornos e demências. Estas doenças aqui, nós poderíamos dizer que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, nós devemos orar, buscar a Deus a cura divina através de Cristo Jesus, que levou as nossas enfermidades. Mas também podemos buscar auxílio médico e não deixar de orar pedindo a cura divina. Deus pode milagrosamente curar as nossas enfermidades, como também usar as mãos dos médicos para trazer saúde para o nosso corpo e mente. Assim nos orienta o comentarista, dizendo: buscar auxílio médico e também orar por cura divina não é incompatível, segundo a palavra de Deus. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. Assim, as doenças tiveram sua origem na queda. Elas são uma consequência direta do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, Jesus Cristo cura sim. O número 1, a cura divina faz parte do plano de Deus. Em Êxodo capítulo 15, o Senhor sara as águas amargas de Mara e dá instrução para o seu povo. Dentre elas, Deus é apresentado como médico, aquele que sara o seu povo. No versículo 26, diz o texto: eu sou o Senhor que te sara. No ministério de Jesus, nós vemos o Senhor agindo com cura, com milagres. Uma das áreas que o Senhor atuou no seu ministério, além da pregação e do ensino. Em Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36, nos diz o texto que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Veja que o Senhor tinha grande compaixão do povo e ele agia através desta compaixão com cura, com milagres entre o povo, fazia parte do seu ministério. Assim nós vemos também o Senhor Jesus no número 2, que cura. Ele tem poder curador. Alguns milagres aqui nós vemos descrito no Evangelho de Mateus, por exemplo.
Capítulo 9, versículo 19, mostra o Senhor Jesus curando a mulher do fluxo de sangue. O comentarista ainda cita: Jesus curou também o cego de Jericó, Marcos capítulo 14, versículo 46 ao 52, a filha de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 35 ao 43, e também o poder de Jesus continua nos dias atuais, agindo na vida da igreja por intermédio do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está presente na vida da igreja. Em Marcos capítulo 16, versículo 18 e o 20, versículo 17, em meu nome expulsaram demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem algumas coisas mortíferas, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja, Jesus designou a igreja para fazer o ide, obedecendo a ordem imperativa dele. E a igreja, quando sai, o Senhor coopera com sinais, milagres de salvação, libertação, cura e batismo no Espírito Santo. Ainda no versículo 20, diz o texto: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Veja, é o Senhor Jesus que coopera. Quando a igreja obedece ao ID que o Senhor Jesus enviou, assim a igreja, quando sai, o Senhor Jesus coopera com os sinais que se seguem. Que sinais são esses? Do versículo 15 ao 20, mostra esses sinais de salvação, libertação, cura e batismo no Espírito Santo. O número 3, o que podemos fazer para receber a cura divina? Queridos, há alguns princípios ensinados na palavra de Deus que devem acompanhar a vida daquele que quer receber a cura divina. Dentre eles está crer, pedir, orar, perseverar na fé e pedir também a unção, ungir os enfermos. Crer, como nós explicamos aqui anteriormente, e citamos o texto de Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo, salvação. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Os sinais que Marcos mostra que o Senhor Jesus falou, dentre eles está a cura divina, os milagres. Pedir, nós citamos aqui Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Orar, perseverar na fé, a perseverança, Lucas capítulo 18, versículo 1, que Jesus contou a parábola do dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ungir, nós citamos aqui Tiago capítulo 5, versículo 14, que comentamos anteriormente, a unção dos enfermos. Tiago capítulo 5, versículo 14 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Veja, orar e ungir são princípios essenciais para aqueles que querem receber a cura divina. Uma outra orientação citada pelo nosso comentarista, que nós já comentamos aqui, é não deixar de buscar auxílio médico. O Senhor deixou conhecimento para o ser humano. Dentre eles está o conhecimento médico. A medicina ajuda-nos a vencer as doenças com a bênção do Senhor. Assim, a cura divina faz parte do plano redentor de Deus. O Senhor Jesus ainda cura. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a obra de Cristo na cruz do Calvário nos garante a salvação e a bênção da cura divina. O Senhor Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se estás precisando de cura para alguma enfermidade, ore ao Senhor, que Ele te ouve. Ele cura sim. Ficamos por aqui. Deus o abençoe em nome de Jesus.